Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Pessoal, no vídeo de hoje vamos atualizar algumas informações aqui sobre o nosso Vascão da Gama, atualizar sobre a questão do Guilherme Estrela, que infelizmente teve ali uma lesão constatada. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui também e explicar para vocês o que é essa lesão do Guilherme Estrela, pelo menos do ponto de vista médico ali, segundo a apuração do pessoal do GE ali, que foi atrás para saber o que é essa lesão do Guilherme Estrela. Vamos falar também sobre algumas contratações aí que a galera está colocando euforicamente dentro do Vasco da Gama aí, mas que eu particularmente, naquele esquema aqui do canal, só acredito vendo, e vou trazer para vocês o que se tem de verdade sobre essas negociações. Beleza? Então peço para vocês, se estiver caindo de paraquedas por aqui, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma atualização sobre nada que a gente fizer aqui, né? Sobre qualquer vídeo que a gente fizer aqui falando de Vasco da Gama. Peço para você também, deixa seu like aqui no vídeo, isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. Beleza? Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então pessoal, infelizmente vamos começar falando aqui uma notícia ruim sobre Guilherme Estrela. E o que acontece? Infelizmente, tudo de ruim só acontece com o Vasco da Gama. Guilherme Estrela, um jovem promissor da base, surgiu aí muito bem ali no jogo contra o São Paulo. Uma grata surpresa, jogou muito bem. O Vasco venceu inclusive com um gol dele ali, né? Ele contribuiu para gols, enfim, jogou demais. Só que o Guilherme Estrela sofreu uma lesão no jogo contra o Botafogo. Quem não se lembra, aquele jogo do fatídico chilique que o Payet deu depois de ter saído. Ele entrou no lugar do Guilherme Estrela. E o que acontece? Sobre a lesão do Guilherme Estrela, constatou ali que ele tem um problema congênito. Constatou, segundo o pessoal do GE, a apuração junto com os médicos, tá? Isso aqui eu não estou falando da minha cabeça não, só a apuração que eu estou trazendo para vocês aqui. Constatou que ele sofre de um problema congênito no menisco do joelho direito, ou seja, ele já nasceu com essa condição. E o que ocorre nessa questão da lesão dele? Ele de vez em quando sente o joelho travar em alguns momentos. Isso pode acontecer durante um jogo, enfim, pode acontecer em diversos casos. É preciso que ele faça uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, e falam-se aí que não é nada muito grave, né? Por exemplo, um rompimento dos ligamentos do joelho é mais sério ainda do que isso. Essa intervenção cirúrgica que o Guilherme Estrela precisa fazer, é algo que deixa o atleta fora de campo por pouco tempo. É uma recuperação rápida, tendo em vista aí que o jogador é um jogador jovem, então o físico dele, o corpo dele responderá muito bem com relação a essa questão de recuperação. Então, sobre o Guilherme Estrela é isso, tem uma lesão, é improvável que ele vá para o jogo contra o Internacional, beleza? Então, infelizmente, vamos torcer aí para a recuperação do nosso Guilherme Estrela, que é um menino que joga muita bola, joga muito bem e se destacou. Tomara que ele se recupere bem, volte bem, caso ele passe por essa cirurgia aí nos próximos dias. E o que acontece? Vamos falar aqui agora sobre algumas possíveis contratações que a galera tá pintando aí no Vasco da Gama, tá colocando aí, tá? E a principal delas aí que está girando nas capas dos vídeos todos aí é a questão do Reinier. Quem é o Reinier? Reinier é um jogador que jogava no Flamengo, um jovem que jogava no Flamengo, saiu do Flamengo, foi vendido ali para o Real Madrid, não se firmou no Real Madrid e aí foi emprestado para diversos clubes, emprestado aí para o Borussia Dortmund, onde ele também não conseguiu se firmar, foi emprestado ali para o Frosinone, se não me engano, da Itália. Enfim, ele não se firmou em lugar algum. O interesse do Real Madrid em contar com o jogador é zero. Por quê? Porque o jogador não se firmou. E aí fica emprestando ele para outros clubes. E aonde o Vasco entra nessa história? Muitos jornalistas, muitas pessoas da imprensa estão pintando aí o Reinier no Vasco da Gama, porque segundo esses jornalistas, o Felipe Coutinho teria indicado esses jogadores para o Vasco da Gama, né? Inclusive, os jogadores que o Felipe Coutinho indicou, que a gente tem a certeza de que são indicação dele, são os amigos dele, os crias ali, que é o Alex Teixeira e o Souza. Isso a gente sabe, isso a gente tem confirmação. Agora, que o Felipe Coutinho indicou Reinier para o Vasco da Gama,
sendo que o próprio Renier disse que caso voltasse para o Brasil, a prioridade dele é jogar no Flamengo, tá? Porque o Flamengo sondou a situação do jogador no ano passado, o jogador recusou, preferiu continuar na Europa, mas disse aí que a prioridade dele é vir para o Flamengo. E muitas pessoas estão colocando esse jogador no Vasco da Gama. Eu, particularmente, além de não querer e não achar que ele tem bola para poder desenvolver no Vasco da Gama, até porque vai tirar lugar ali de jogadores importantes, tá? Que poderiam estar jogando no lugar dele ali, o menino da base, ou o próprio Felipe Coutinho, enfim. Eu não acho que esse jogador vai vir para o Vasco e eu só acredito vendo. A informação que se tem é essa, é que o Vasco está sondando o jogador, mas na verdade eu não acredito, acho que é mentira, tá? Pelo menos na minha opinião aqui, a operação do Vasco é pró Felipe Coutinho, tá? E aí entra uma questão aqui, estão colocando também o nome do Gustavo Cuejar no Vasco da Gama de novo. Gustavo Cuejar, que foi ali uma indicação do Ramon Dias, tá? Mas o Vasco não quis ir atrás do jogador, ofereceu propostas lá, mas o jogador tem um salário muito alto lá no futebol árabe, sei lá, onde ele joga lá dos árabes lá. E o que acontece? O jogador também demonstrou interesse e disse que nunca jogaria no Vasco da Gama. Então o que acontece? É complicado essa situação, porque as pessoas ficam pintando, colocando muito jogador aí no Vasco da Gama, que a gente sabe que provavelmente não virá, cara. São posições que o Vasco, por exemplo, já tem jogadores, jogadores ruins, mas já tem. O Vasco não tem dinheiro, porque junta tudo isso que eu estou falando aqui com vocês aqui. Tem a questão, por exemplo, de que o Aston Villa ainda não liberou o Felipe Coutinho para empréstimo. Por que o Aston Villa não liberou o Coutinho? Porque o Aston Villa quer garantias de que o Vasco vai pagar ali os salários do jogador, quer garantias, quer dinheiro. Quer que o Vasco bote na mesa garantias de que vai honrar com os compromissos ali. E aí o Vasco não apresentou essas garantias e o Aston Villa está travando a negociação, confirmando inclusive a notícia aqui da jornalista que eu trouxe aqui para vocês aqui, que muita gente criticou ela, tá, aqui no YouTube, que não tinha nada certo ainda entre Felipe Coutinho e Aston Villa. Entre Felipe Coutinho e Vasco tudo ok, mas entre Felipe Coutinho e Aston Villa não tinha nada certo. E a menina que eu coloquei aqui nos shorts, aqui, no vídeo dos shorts, ela trouxe essa informação. E muita gente criticou ela, falou que ela estava querendo gerar tumulto. E aí vocês estão vendo hoje aí a notícia do Leonardo Baran, se não me engano, que não tem, que o Vasco tinha que apresentar garantias ali e não apresentou. Então isso significa o quê? Que o Vasco não tem dinheiro, gente. Que o Vasco não vai trazer Renier, que o Vasco não vai trazer Gustavo Cuejar, que o Vasco não vai trazer esses jogadores não conseguindo apresentar uma garantia para pagamento ali do salário do Felipe Coutinho, pagamento ali por empréstimo. O Aston Villa tá dificultando. E aí também entra uma questão que é a seguinte: quando o Vasco pediu, isso aqui é só um parênteses aqui nesse vídeo, quando o Vasco pediu garantia para 777 de que ela iria aportar dinheiro no Vasco, muita gente aqui achou que o Vasco não tinha que pedir garantia nenhuma, que o Vasco não tinha que fazer nada disso, que o Vasco tinha que esperar. Olha aí o Aston Villa pedindo garantia para o Vasco da Gama. Então todo mundo pede garantia, gente. E o Vasco da Gama não deu garantia e eles não liberaram o jogador até hoje. E a gente aqui contando com o Coutinho, e o Coutinho até hoje não foi liberado pelos caras lá por questão de garantia. Então é complicado, cara. Muitas coisas acontecem no Vasco. Pedrinho, como sempre, com um pepino gigante na mão para poder resolver. Vai ter que resolver. E aí a gente espera e aguarda aí novidades sobre Felipe Coutinho, novidades aí sobre contratações, novidades sobre zagueiro André Ramalho. A gente só tem a aguardar. Mais do que isso aí, é só capa com clickbait para poder enganar você, tá? Porque os caras sabem que você, torcedor, está ansioso por negociação, por contratação, e ficam inventando historinha para poder enganar você que é torcedor do Vasco da Gama. Então, aqui, obviamente, a gente fala a verdade, traz a opinião de forma sincera e traz a informação aqui com responsabilidade. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.